Olá, boa noite. Justiça mantém condenação de PM envolvido pela morte do cantor Gerô. Homem suspeito de liderar grupo de extermínio na Baixada Maranhense é assassinado em Penalva. Polícia Civil investiga aumento de casos de furto de hidrômetros em bairros de São Luís. Entidades de defesa do consumidor protestam contra a cobrança de bagagem despachada. E ainda, jovens do Movimento e Resgate participam da primeira edição do Torneio de Férias Ludovicense. O aumento de furto de hidrômetros na capital está causando uma série de prejuízos aos moradores do bairro Renascença. O último caso aconteceu na semana passada e segue sob investigação da Polícia Civil. O flagrante foi feito por meio das câmeras do circuito de segurança do estabelecimento. Todas as imagens do furto foram encaminhadas para a polícia. Até agora, o homem que aparece na gravação ainda não foi identificado. O furto do hidrômetro neste escritório de advocacia foi registrado no início da manhã do último dia 19 de julho. Mas aqui no bairro do Renascença, esse é só mais um caso. De acordo com informações da própria CAEMA, o crime tem se tornado cada vez mais recorrente nas ruas da região. Nos últimos dias, a demanda de consertos da CAEMA em relação a roubo de hidrômetro tem aumentado consideravelmente, né? Aqui, Rua dos Ipês, Rua das Limeiras, Rua dos Abacateiros, a região ali por trás da Clínica São Marcos também, Rua da Jussara, Rua das Andirobas, também está havendo um problema muito grande de roubo de hidrômetros nessas áreas. Vários imóveis já não contam mais com os hidrômetros, que são indispensáveis, pois são estes aparelhos que medem o consumo de água em cada unidade residencial. O objetivo dos criminosos é extrair os componentes internos para vender. Havia anteriormente furto de cabos de telefone, cabo de internet para vender em ferro velho. E aí, quer dizer, também com a mesma finalidade, né? Que é extrair o cobre, né? Extrai o cobre e vende nesses ferros velhos aí que ficam nos bairros. Na Rua dos Ipês, onde o último furto de hidrômetro foi registrado, e também nas adjacências, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento, com uma viatura circulando permanentemente pela região. Já fazia ronda, periodicamente. Quando nós tivemos conhecimento, através da imprensa, deste tipo de delito, nós avançamos mais com a viatura da área, nós replanejamos o nosso serviço operacional e já estamos tentando combater para identificar e prender os envolvidos. A CAEMA informa que, em caso de furto, o consumidor pode registrar a ocorrência nos canais de atendimento do órgão, pelo telefone 0800 70 10 195 ou ainda pelo aplicativo do órgão. O hidrômetro pode ser solicitado pelo consumidor da unidade de negócio ou gerência a qual o bairro e imóvel esteja inserido. Um ex-presidiário suspeito de vários roubos a bancos foi executado a tiros na região tocantina por 2 homens ainda não identificados. Além do Maranhão, ele esteve preso também no estado do Tocantins. A última prisão foi em Imperatriz, em julho de 2015. Em São Luís, foi preso em flagrante nesta quinta-feira Raimundo Gomes da Silva Filho, suspeito de tentar estuprar uma mulher na região de Pedrinhas. Com ele foram apreendidas uma faca e uma toalha. A vítima conseguiu escapar após luta corporal com o suspeito. No município de Penalva, a 252 quilômetros da capital, um homem identificado como Cleudo Márcio Mendonça, de 42 anos, foi morto a tiros. De acordo com a polícia, ele seria um dos líderes de grupo de extermínio na Baixada Maranhense e teria participado de pelo menos 30 assassinatos. Foi mantida a condenação de um dos 3 militares envolvidos na morte do cantor e compositor Jeremias Pereira da Silva, conhecido como Gerô. O caso aconteceu em março de 2007. Os detalhes com o repórter Jairo Martins. A decisão foi mantida pelos desembargadores das câmaras criminais do Tribunal de Justiça do Maranhão, que votaram de forma desfavorável ao pedido de revisão criminal de José Expedito Ribeiro de Farias.
A defesa do militar alegou que todas as testemunhas ouvidas foram unânimes em afirmar que o policial militar não teria participado das agressões que vitimaram o artista e ainda que ele teria sido prejudicado na fase de conhecimento do processo pelo antigo advogado que perdeu a fase recursal. Em contrapartida, os desembargadores entenderam que os advogados não trouxeram nenhum fato novo ao processo e, por conta disso, não caberia revisão criminal. Por conta disso, José Expedito Ribeiro de Farias cumpre pena de 9 anos e 4 meses de reclusão. Ele e outros 2 militares que foram condenados por terem participado da morte do artista e cantor Gerô no dia 22 de março de 2007, aqui em São Luís. Jairo Martins, para o Jornal da Difusora. E a seguir, entidades de defesa do consumidor protestam contra a cobrança de bagagem despachada. E ainda, levantamento aponta aumento no número de mortes de motociclistas no estado. Um ato contra a cobrança por despacho de bagagem pelas companhias aéreas foi promovida hoje em todo o país por instituições de defesa do consumidor. Aqui na capital, a ação foi realizada no aeroporto Hugo da Cunha Machado. Na fila para despachar a bagagem, ao lado da esposa e da filha, José aproveitava os últimos minutos das férias que passou em São Luís. Na capital, tudo aconteceu tranquilamente, mas no começo disso tudo, ainda em São Paulo, a família teve dor de cabeça. Acabou piorando depois que nós começamos a pagar as bagagens, tá? Pra você ter uma ideia, o voo que nós viemos de São Paulo para cá atrasou quase 4 horas. E todo um desrespeito. Chegamos aqui, até que o pessoal daqui de São Luís cuidou da gente bem e tal, mas a nível de companhia aérea é muito ruim, piorou muito. Eliane também não anda nada satisfeita com as companhias aéreas. A gente já paga passagem, que já não é tão barata, né? Com todo o conforto também. É claro que quem viaja quer ter seu conforto, quer ter sua tranquilidade, quanto mais nós aqui, ó, com criança e tudo. Esses abusos praticados pelas companhias aéreas foram fiscalizados. A ação presidida pela Comissão de Direitos Humanos da OAB também contou com o apoio do PROCON. Aqui no estado, as principais denúncias recebidas pelos órgãos reguladores são referentes a cobranças indevidas. A Ordem dos Advogados do Brasil quer mostrar à sociedade civil, quer mostrar ao consumidor brasileiro que está ao lado da sociedade, que está ao lado das normas legais. A segunda edição da campanha Bagagem Sem Preço foi realizada simultaneamente nos principais aeroportos do país. Nós temos o objetivo de fiscalizar o cumprimento da Resolução 400 da ANAC, que o objetivo principal dessa resolução era reduzir o preço das passagens, o que não tem ocorrido. Nós também estamos fiscalizando alguns abusos cometidos com consumidores em relação às bagagens, despacho de bagagens, conexões. No aeroporto Hugo da Cunha Machado, nenhuma empresa escapou. Todas estão sendo notificadas e nós estamos solicitando informações sobre vários quesitos, porque não é somente a questão do assento e do despacho que a gente verificou abusos, tem vários outros. O local é o único da América Latina a disponibilizar os serviços do PROCON e Viva 24 horas. Você que tiver qualquer problema com o despacho de bagagem, for cancelado, a gente tem aqui advogados competentes para dirimir qualquer conflito e problema com essas companhias aéreas. Quem foi bem atendido por aqui espera que as fiscalizações também sejam rígidas nos outros locais. Seria bom sim, isso passar para o resto do Brasil. Um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde apontou que os motociclistas do Maranhão são os que mais morrem por acidentes de transportes relacionados ao trabalho no estado. Hoje, uma blitz com abordagens educativas e distribuição de materiais informativos foi feita em alusão ao Dia do Motociclista. Blitz logo cedo. O dia começou assim para os motociclistas da capital. Mas ao invés da aplicação de multas, agentes de trânsito, funcionários do Detran e integrantes do projeto Humanizar conversaram com quem anda sob 2 rodas para ressaltar a importância da prudência na direção. Foi há 9 anos, ao dirigir alcoolizado, que o Willam ficou paraplégico. O exemplo vivo dos riscos do trânsito aproveita a chance de ter sobrevivido para alertar os outros condutores. É muito bom a gente conseguir
levar a mensagem, passar a mensagem nua e crua, né? Como eu aqui sou vítima de acidente de trânsito e o causador do acidente de trânsito. A importância, eu acho, de conseguir tocar no coração deles e fazer com que ele mude a visão de que a imprudência não é legal. A imprudência consegue te trazer de uma situação, de uma saúde, para uma situação de te deixar paraplégico, te tirar a tua própria vida, né? Atualmente, segundo o DataSUS, 2 em cada 3 leitos hospitalares são ocupados por motociclistas. Nesta sexta-feira é comemorado o dia deles. Por isso, a ação educativa chama a atenção principalmente para o valor da vida. A gente está chamando a uma autorreflexão e mostrando que o trânsito também é feito por ele, que ele é responsável por esse trânsito. Se ele é responsável, então a gente, com certeza, através dessas campanhas educativas, o objetivo é exatamente essa redução de acidentes. E bastam poucos minutos observando o trânsito para flagrar as infrações. Este motociclista só abaixou a viseira quando percebeu que estava sendo filmado. Este outro ultrapassou o sinal vermelho e este andou em cima da calçada. Na Blitz, seu Domingo admitiu que nem sempre respeita as leis de trânsito. Se eu te falar isso, que eu faço todas essas regras arriscando, eu estou mentindo, porque às vezes a gente não sai todo adequado, certo? Não sai. Mas, ao ouvir as histórias sobre as consequências da imprudência, garante pensar melhor sobre as infrações, mesmo aquelas consideradas pequenas. A gente aprende com os erros da gente ou os erros dos outros, né? A gente toma para si e acaba acolhendo aquilo. Cuidados que podem salvar não só a vida deles, mas a de outras pessoas. Sempre tem que ter prudência, não só por nós, motociclistas, mas pelos pedestres, né? Que são os principais pessoas que causam mais acidente, né? E a seguir, feriado de adesão ao Maranhão altera funcionamento de comércio na capital. E ainda, jovens do Movimento e Resgate participam de torneio de férias ludovicense. O Partido dos Trabalhadores do Maranhão promoveu hoje um encontro estadual para definir as candidaturas majoritárias e proporcionais a serem adotadas pelo Diretório Estadual para as eleições de 2018. Um pedido de liminar solicitado à Justiça por um filiado do Partido dos Trabalhadores ameaçou suspender o encontro antes mesmo dele começar. Aníbal Lins alegou que, por conta de uma decisão da Executiva Nacional, o encontro não poderia ser realizado nesta sexta-feira, mas a Justiça não acatou a solicitação e o pedido de liminar foi indeferido. A Justiça agiu de bom senso, porque nós entendemos que o partido ele tem autonomia e nós temos as nossas regras internas, né, e tem que ser respeitada. Preocupado disso gerar algum tipo de insegurança jurídica em relação às decisões que fossem tomadas hoje, pedi ao Poder Judiciário que resguardasse a decisão da Executiva Nacional, até mesmo para blindar a presidente, que não tinha autorizado formalmente coisa alguma. Aníbal também desistiu de lançar o nome dele como candidato ao governo do estado. Era o único cogitado antes do encontro, diante da vontade da maioria de apoiar a reeleição do governador Flávio Dino. O encontro, conhecido como tático eleitoral, é que define os rumos do partido nas próximas eleições. 250 delegados titulares, eleitos no ano passado pelos 36 mil filiados no Maranhão, decidem se o PT vai lançar candidatura própria para o governo do estado ou coligar-se com outro partido. Muitos participantes estavam vestidos com camisas que faziam alusão ao desejo de ver Lula livre. Sentimento compartilhado nos discursos dos candidatos que se apresentaram ao público. Nós somos trabalhadores e nós temos lado. E esse é o lado desse momento, é o lado de estar unido toda a esquerda brasileira para eleger Lula presidente. E aqui no Maranhão reforçar as políticas públicas que nós temos no Maranhão. Durante o encontro, o Partido dos Trabalhadores decidiu por apoiar as candidaturas de Flávio Dino ao governo e o Everton ao Senado. O PT e outros 14 partidos políticos participam amanhã da convenção partidária Todos pelo Maranhão, quando será confirmada a chapa do governador Flávio Dino. O ato acontece no Multicenter Sebrae a partir das 8h30 da manhã.
Aproveitando o finalzinho das férias escolares, os jovens atendidos pelas escolinhas do programa Movimento e Resgate participaram hoje da primeira edição do Torneio de Férias Ludovicense. O torneio de futsal reúne times de diversos bairros da capital. Férias é sinônimo de diversão, brincadeira. Mesmo já chegando ao final, para essa garotada, disposição de sobra para participar desta competição organizada pela Secretaria Municipal de Desporto e Lazer. O interessante desse projeto é a gente perceber que é uma ferramenta que permite às crianças crescerem tanto emocional, social, intelectual e espiritual. O esporte sempre tem sido uma ferramenta de agregar e promover o crescimento nessas áreas. O primeiro torneio ludovicense de férias reuniu mais de 60 adolescentes na faixa etária de até 15 anos de idade. Na disputa, 8 times de diferentes bairros de São Luís, para garantir a interação entre as comunidades. As crianças e adolescentes fazem parte do projeto Movimento e Resgate, idealizado pela Prefeitura de São Luís. Agrega a inclusão de jovens aqui de São Luís e a gente tenta tirar de qualquer forma do vício da rua, das drogas. E apesar de todas as equipes em busca do título da Copa, a garotada entende que o mais importante é competir e ter disciplina, dentro e fora de quadra. É muito bom o esporte com o estudo. O estudo em primeiro lugar sempre e o esporte auxilia ao estudo também. Em quadra, disputa grande pelo título e também muitos sonhos. Meu sonho é ser jogador de futebol, me inspiro de Vinícius Júnior, o ex-atacante do Flamengo, e gosto de meter gol. E por conta do feriado em adesão ao estado do Maranhão, o comércio de rua em São Luís funcionará amanhã de 8 às 2 horas da tarde. As lojas nos shopping centers atendem o público de 2 da tarde até às 8 da noite. Já os supermercados funcionam em horário normal. Uma boa noite e até amanhã.